fulano de tal. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler dos versículos 15 até o 17. O texto sagrado diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Se você puder deixar esse texto aberto ou marcado aí na sua Bíblia, a gente vai voltar nele várias vezes aí ao longo da mensagem. Pai, nós declaramos a nossa confiança e dependência na ação do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, para que a gente tenha hoje mais do que uma palestra, mais do que um discurso. Eu oro que o Senhor traga revelação aos nossos corações, entendimento espiritual. Eu oro por aquela aplicação personalizada que só o Teu Espírito Santo pode produzir dentro de cada um de nós. Eu oro e clamo que o Senhor cumpra, como diz por boca do profeta Isaías, o propósito pelo qual a Tua palavra tem sido liberada. E desde já nós Te damos honra, nós Te damos glória, nós Te damos louvor pela certeza da ação do Senhor junto com a Tua palavra na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Querido, há muito tempo atrás, Deus começou a falar muito forte ao meu coração. A razão pela qual o Duane perguntou se aquele livro de todo o coração é um dos primeiros, é porque, na verdade, essa mensagem é uma das primeiras. A publicação é que demorou. E eu quero, antes de entrar no texto em si, contar aqui um episódio, o pano de fundo, a história por trás da mensagem. No início de 1994, então nós estamos falando aí de pelo menos 23 anos atrás, eu ainda estava há pouco tempo no ministério pastoral, embora passei praticamente uns 3 anos viajando, pregando, antes de estar pastoreando uma igreja. E a razão de mencionar que eu estava assim no meu primeiro ano do pastoreio é porque, além de ser muito novo, no aspecto cronológico era ainda muito imaturo, né, do ponto de vista da liderança. E eu me lembro que nós tivemos um culto tremendo, extraordinário no domingo, morava em Guarapuava na época. E eu lembro que nós tivemos um culto assim muito especial, um tempo onde a presença do Senhor veio, encheu aquele lugar, os nossos corações. Mas naquela época a gente tinha 3 reuniões na semana. Criamos uma reunião na terça-feira à tarde, destinada principalmente às mulheres que não podiam participar no domingo à noite, que elas pudessem ter uma outra forma de serem tocadas e ministradas. E nós tínhamos uma reunião na quinta-feira à noite, que era uma reunião de ensino. Na época, a gente não tinha nem o culto da moçada no sábado. Eram essas nossas 3 reuniões. O culto do domingo já tinha passado, eu terminei de pregar na reunião da terça-feira à tarde, e eu vejo me rodeando, tentando se aproximar, uma irmã querida, né, da nossa igreja, irmã Maria. E irmã Maria era uma pessoa assim muito introvertida. E eu imaginei que ela estava tentando criar coragem, ou achar um espaço para se aproximar e conversar comigo. E eu tentei ajudá-la, falei: irmã Maria, você quer falar alguma coisa? Se aproxime. Irmã Maria foi profundamente tocada por Deus. Na primeira vez em que ela colocou o pé em uma das nossas reuniões, Deus a curou instantaneamente de um câncer, que era uma situação bem delicada. Eu não me lembro se sequer chegamos a orar por ela, mas naquela primeira reunião em que ela botou o pé, o poder de Deus se manifestou na vida dela. Obviamente, isso levou ela a se converter e a entregar sua vida a Jesus. O impacto do que Deus fez na vida dela transbordou para o resto da família. O esposo dela era daquele tipo de gente que bebia, mas bebia muito, vivia mais caído para a sarjeta do que de pé. Para você ter ideia do tanto que bebia, a gente brinca aqui do golinho que dava para o santo morreu de cirrose.
ele foi alcançado pelo poder de Deus, ele foi instantaneamente liberto do alcoolismo, e aquela família passou a servir ao Senhor. Eu estou contando isso para que você entenda que, apesar de nessa época eles não terem tanto tempo na caminhada cristã, eles se tornaram pessoas dedicadas em buscar ao Senhor, apaixonadas pelo Senhor. E agora está ali a irmã Maria na minha frente, e ela já chega dizendo: pastor, eu tenho certeza que eu não estou louca. Eu queria até brincar com ela, que nenhum louco acha que está louco, então você achar que não está louco não é nenhuma garantia. Mas eu percebi que ela estava muito tocada, ela estava muito emocionada. E eu falei: irmã, explique por que você está me dando satisfação de ter certeza de não estar louco. Ela diz: no culto do domingo, quando nós estávamos no meio do louvor e da adoração, ela diz: aconteceu a coisa mais estranha que eu já vi na minha vida. Ela diz: enquanto nós estávamos adorando a Deus, ela diz, eu comecei a ouvir um barulho de ferro, de metal retorcendo. O barracão que nós tínhamos alugado para iniciar aqueles cultos na época, todas as tesouras de sustentação do telhado eram de ferro, o telhado era de zinco. A gente tinha pego um pequeno mercado que tinha fechado e a gente não tinha colocado nem forro naquilo ainda, né? Aquilo tudo era visível, exposto. E ela disse, quando ouviu aquele barulho de ferro retorcendo, ela levou um susto, porque ela imaginou que o telhado era despencando, caindo. E ela disse, quando eu olhei para cima para ver de onde vinha o barulho do ferro, ela diz, eu levei o maior susto da minha vida. Ela diz, o telhado da igreja se abriu de fora a fora na metade. Ela diz, metade enrolou para um lado, como quando se abre uma lata de sardinha, metade enrolou para outra. E ela diz, eu estou apavorado olhando aquilo tudo. O barulho daquele metal todo enrolando, e eu penso, ninguém está vendo isso, ninguém está ouvindo isso. E ela diz, enquanto olhava para cima, e ela começou a ver o céu quando o telhado abriu. Ela diz, pastor, os céus também se rasgaram, né, e foram enrolados. Ela diz, eu vi o Senhor Jesus. Ela diz, eu não podia ver o rosto dele, porque brilhava mais do que umas 10.000 vezes o brilho do sol. Ela diz, mas no instante que eu olhei, eu sabia que era ele. Ele estava rodeado de anjos, era uma cena muito forte. Ela diz, e o que eu pude enxergar com clareza foi a mão dele. Um dos seus braços estava aberto, estendido para o lado, a mão aberta. Ela diz, e o que eu vi não foi uma cicatriz, o que eu vi foi um buraco, como se aquela mão furada nunca tivesse fechado. Ela diz, eu estou assustada, o temor de Deus caiu no meu coração. Ela diz, então de repente ele falou. E quando ele falou, ela diz, eu entendi porque a voz de Deus é comparada na Bíblia com um trovão. Ela diz, pastor, aquela voz era muito forte. E aquela voz fez uma pergunta, e a pergunta era, tu me amas? Ela diz, então aquela voz voltou a trovejar a segunda vez, tu me amas? E pela terceira vez ela disparou a mesma pergunta, tu me amas? E ela diz, embora aquilo era voltado para mim, eu entendia que não era algo apenas para mim, mas para toda a igreja. Ela diz, então de repente os céus se fecharam, e ela diz, e eu olhei, e o telhado da igreja voltou ao normal. Ela diz, foi só nessa hora que eu entendi que era uma visão. Porque ela diz, aquilo tudo era tão real, que eu só me perguntava, ninguém está ouvindo a voz, ninguém está vendo isso. Ela diz, pastor, eu fui para casa. E ela diz, não que eu tenha ficado doente, mas o meu corpo reagiu debilitado diante da intensidade da visão. Ela diz, eu fui para casa no domingo, eu fui para a cama, e ela diz, eu só me levantei hoje, na terça-feira, para vir te contar a experiência. Primeira coisa que eu fiz foi censurar a irmã Maria. Falei, irmã Maria, como você tem uma visão como essa, e vai embora do culto sem falar nada. E foi no meio dessa censura que eu falei uma grande bobagem para ela. Falei, pode ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa. Se depois de tudo isso, pode ser que Ele queira, imagina quando Ele quiser mesmo, o estardalhaço que Ele não vai fazer. Mas naquele momento, para ser sincero, eu sei pelo testemunho do Espírito Santo que a irmã Maria não está inventando história. Eu sei que ela de fato tem todas as evidências de alguém que foi impactada por uma experiência genuína. Eu só não sei o que fazer com aquilo que eu estou ouvindo. Então, como um bom crente, que é sincero no que está dizendo, mas também quer ganhar tempo, falei para ela, vamos orar. Eu pensei, eu tenho tempo de processar, de mastigar, de ver o que eu faço, porque eu não sabia o que fazer com o que ela estava me falando. Isso foi na terça-feira. Passou a terça, passou a quarta e chegamos na quinta, o dia da nossa terceira reunião na semana. Eu fui fazer uma visita para uma família da igreja, aquelas visitas que a gente chamava na época de visita no horário nobre, que é a hora do almoço. Eu na época era ainda solteiro, e além de cuidar do rebanho, tinha que garantir a minha sobrevivência. Então aceitei aquele convite, fui almoçar com aqueles irmãos. Quando nós nos assentamos à mesa, como era um dia de semana, tudo corrido para todo mundo, foi eu e um outro pastor. Quando nos assentamos à mesa com a família, eu senti falta da filha mais nova daquele casal.
Eu perguntei para eles, onde é que está a Tassi? Eles disseram, não, ela está no quarto, ela não vai vir comer com a gente, não. Eu perguntei, está de castigo? A mãe disse, não. Ela teve um sonho. E desde que essa menina acordou hoje, tudo que ela faz é orar e chorar. Não foi nem para a escola. E ela não vai vir almoçar. Uma criança de 7 para 8 anos não querer ir para a escola, a gente entende. Mas não querer almoçar, porque desde que acordou, tudo que faz é orar e chorar. Não me diga você que isso é normal, natural ou comum. Pelo menos não é ordinário. Aí naquele momento eu perguntei, o que é que ela sonhou? E a mãe falou, olha, cada vez que ela tenta contar, ela chora. Mas juntando as partes, juntando os pedaços, foi mais ou menos o seguinte. Ela sonhou que nós estávamos num culto lá na igreja. Terminou o período do louvor, chegou a hora da pregação, o senhor subiu a plataforma para pregar. E quando o senhor estava de pé, com o microfone na mão para pregar, ela disse, o telhado da igreja se abriu de fora a fora na metade. Eu pensei, vai começar tudo de novo. Ela diz, e ela viu o Senhor Jesus descendo, e o Senhor Jesus se colocou em pé do seu lado na plataforma, te abraçou, sorriu para você de uma forma muito gentil, e disse, pode sentar, Luciano, que quem vai pregar hoje sou eu. Eu tenho um lado meio gaiato, falei para aquela mãe, o que emocionou tanto sua filha, que eu aqui não vou pregar. E a mãe disse assim, pastor, o que emocionou ela foi o olhar do Senhor Jesus. Ela diz, mãe, nem no mundo inteiro existe tanto amor como tinha naqueles olhos. E a mãe dizia, pastor, isso não é coisa da cabeça de criança. Eu conheço minha filha, eu nunca vi um impacto como esse. Algo da parte de Deus aconteceu, só que enquanto aquela mãe está falando, eu não consigo te explicar ou descrever o que está acontecendo. Mas algo me pegou por dentro de jeito, querido. E a minha oração é que algo aconteça com você nesses dias. Que Deus te pegue por dentro aí, da mesma forma como aconteceu comigo naquele dia. Eu não conseguia explicar. Eu almocei o mais rápido que eu pude, eu me mandei daquela casa o mais rápido que eu pude, e eu só lembro de ter passado pelo portão, né, pela porta, perdão, do apartamento onde morava e me jogado ali no chão da sala. Ali eu não conseguia me conter, eu comecei a chorar, e eu falei, Deus, eu não sei o que está acontecendo. Todo mundo resolveu ver Jesus essa semana. Irmão, eu não vejo isso acontecer com frequência, mas em um período ali de 3 dias, foram 2 experiências, e aquilo, né, parece que veio junto de uma vez só, e eu comecei a dizer, falei, Deus, eu não entendo esse sonho, eu tenho certeza que não é literal, o Senhor não vai vir pregar no púlpito da minha igreja, mas se houver uma possibilidade, confirma aí que eu chamo a imprensa, vou ficar em pé do seu lado, nós vamos fazer o maior sucesso junto. Falei, mas eu não acho que é literal. Agora, eu não consigo entender a simbologia disso, eu não consigo entender nada disso. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo, é óbvio que o sonho não é literal. Mas o Senhor me disse, eu estou tentando falar com a igreja desde domingo e vocês não me deixam. E quando ele diz desde domingo, eu lembrei da visão da irmã Maria. Ele diz, já passou a reunião do domingo, já passou a da terça, eu não quero que passe a de hoje. Naquele momento, o Senhor falou claramente ao meu coração, pega esse material de estudo que você preparou para ensinar hoje, fale isso qualquer outra quinta-feira, mas hoje eu tenho a minha palavra para a minha igreja. E naquela hora, eu chorando diante de Deus pela falta de sensibilidade ao que Ele estava querendo fazer e falar, eu comecei a orar e dizer, o que o Senhor quer falar? E o Espírito Santo falou ao meu coração, qual é o único texto da Bíblia que contém as 3 perguntas que a irmã Maria me ouviu fazer. E foi nesse momento que eu vim para João 21, que é o texto que nós lemos. O que eu vou pregar aqui hoje não é a visão da irmã Maria, nem o sonho da Tassi. Porque a minha e a sua fé, a minha e a sua vida é edificada sobre os fundamentos da palavra de Deus. Amém? Mas eu quero que você entenda que nesse contexto, Deus me guiou a esse texto. E a experiência que eu tive naquele dia marcou e mudou a minha vida para sempre. Eu acredito que eu poderia dizer como os profetas do Velho Testamento falavam quando dizia, veio a mim a palavra do Senhor. Porque foi uma das experiências mais contundentes que eu tive com Deus e de um ambiente profético e dele me conduzindo às Escrituras. Eu quero compartilhar aqui de forma resumida aquilo que o Senhor falou ao meu coração naquele dia. A primeira coisa que o Senhor me chamou a atenção foi que quando Jesus está perguntando para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele não está abordando um assunto que não tem importância. Há uma expectativa de Deus para comigo e para com você a respeito do nosso amor para com Ele. Na verdade, essa expectativa pode ser claramente entendida quando você olha para o fato de que Jesus classificou isso como o maior mandamento.
Quando perguntaram para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, qual é o principal, qual é o primeiro, o que sai na frente dos demais, Jesus nem titubeou, ele disparou na hora: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E naquele dia o Senhor falou ao meu coração: se esse é o maior mandamento, por que é que se fala tão pouco sobre isso na minha igreja? E eu levei um choque. A primeira coisa que a gente faz é achar o cisco no olho do irmão, em vez de encontrar a trave no nosso. Pensei, é mesmo. Ou como diria o bom carioca da Baixada, é mesmo. Falei, eu nunca vi ninguém pregar sobre amor por Jesus. Já vi pregadores em um momento ou outro fazerem menção da necessidade de se voltar ao primeiro amor, mas desenvolver o tema não. E naquela hora, diante daquela constatação, eu estou pensando, a turma não está fazendo o serviço direito. O Espírito Santo falou comigo: e você, por que é que nunca pregou sobre isso? Eu emudeci. Eu não tinha resposta. Eu fiquei envergonhado. E naquele momento Deus começou a abrir os meus olhos. E parece que eu comecei a enxergar versículos na Bíblia que eu lia, mas parece que eu nunca enxergava lá. Por exemplo, 1 Coríntios 16, 22. Paulo escrevendo à igreja, escrevendo aos crentes, ele disse: se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. É muito forte o que ele está dizendo. A palavra anátema, na melhor das hipóteses, pode ser classificado como algo abominável, na pior, como maldito. O apóstolo está dizendo: se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. Sabe o que ele está querendo dizer? É inadmissível uma relação com o Senhor Jesus que não seja fundada no amor. E se nós tentarmos viver uma relação com Ele sem a presença desse amor, isso vai nos levar a um lugar de maldição e não de bênção. Eu comecei a acordar que o assunto era mais sério do que eu tinha percebido. E de repente Deus começou a me fazer entender algumas coisas que eu quero compartilhar a partir desse texto. Eu quero compartilhar 3 verdades. A primeira delas é o motivo pelo qual Jesus está fazendo a pergunta a Pedro: tu me amas? Jesus não está perguntando algo para apenas ter uma resposta afirmativa ou negativa, apenas para ouvir de Pedro sim ou não. Na verdade, o que está por trás da pergunta de Jesus é a intenção de conduzir Pedro, de levar o apóstolo a uma autoavaliação sincera de onde ele se encontra em relação ao nível do seu amor para com o Senhor Jesus. E eu quero tentar te mostrar isso pela palavra de Deus. Mas o primeiro ponto que eu quero colocar é que todos nós, não apenas Pedro, de tempos em tempos, precisamos de uma autoavaliação sincera. Como está o nível do meu amor para com o Senhor? A razão pela qual eu entendo que Jesus quer saber da intensidade do amor, e não apenas se existe ou não existe amor, tem 2 motivos. O primeiro deles é a pergunta, porque essas 3 perguntas são parecidas, mas elas não são iguais. Na primeira delas tem um detalhe que não tem na segunda e nem na terceira. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? O que é que Jesus queria quando pergunta: você me ama mais do que os outros? Será que ele estava tentando estabelecer algum tipo de competição ou campeonato de amor? The Love Contest, alguma coisa do gênero? Quem de vocês me ama mais? Não. Porque se você seguir a lógica bíblica e a maneira como Jesus trabalhava com seus discípulos, quando eles estavam disputando entre si sobre quem seria o maior, Jesus botou todo mundo no lugar deles, mostrando que aquele tipo de competição não poderia estar ali. Logo, ele não estaria incitando agora nenhuma competição sobre quem ama mais. A razão pela qual Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama mais do que esses outros? Só vai ser entendido quando a gente volta lá no capítulo 13 de João, na última ceia. Jesus dá uma notícia aos 12: um de vocês vai me trair. Um de vocês vai puxar o meu tapete. Um de vocês vai me dar uma facada nas costas. Olhe como você quiser para o que Jesus está descrevendo. Quando Jesus fala dessa possibilidade, a maior parte dos apóstolos começa a fazer a mesma pergunta: porventura sou eu? O outro: porventura sou eu? À medida que eles vão perguntando: porventura sou eu? O que eles estão dizendo para Jesus? Eu acredito que eu tenho o potencial de ser esse cara. Eu acredito que eu corro o risco de falhar com você dessa forma como o Senhor está colocando. Mas Pedro, em vez de perguntar como os outros: porventura sou eu? Ele afirma justamente o contrário, diz: por ti eu daria a minha vida. O que é que Pedro está dizendo? Enquanto esses cabeção acham que pode ser com eles, eu te garanto que eu não sou. Eu morreria por você. E se eu morreria, da onde é que existe a possibilidade de eu te trair? De jeito nenhum. Agora,
A Bíblia ainda diz que Pedro sinaliza para João, cuja cabeça está inclinada, reclinada no peito de Jesus. Pergunta quem é. Nesse pergunta quem é, eu entendo que Pedro está dizendo, eu boto a mão no fogo por mim e por você, pelos outros 10 não. Ele está dizendo, talvez alguém que seja tão bom quanto eu, você, João. Mas naquele momento Pedro tinha o que eu apelidei com o tempo do Speed Romário. Isso é o que a gente tem que explicar para a nova geração. Em 1994, quando o Brasil, a seleção brasileira, naquela época a gente gostava mais da seleção do que hoje. Quando a seleção brasileira ganhou o tetracampeonato, mas estava assim por um fio de nem se classificar para a Copa, nós tivemos um jogo decisivo, não tenho certeza, mas acho que foi contra o Uruguai, onde o Romário, o atacante, fez 2 gols, salvou a pátria, literalmente, classificou a seleção, virou herói nacional. No final, depois da partida, ele deu uma entrevista em cadeia nacional de televisão. E nas palavras de Romário, ele disse que quando ele nasceu, Deus olhou para ele e disse, esse é o cara. O que é o Espírito de Romário? Não é quando o cara acha que é o cara. É quando o cara acha que até Deus acha que ele é o cara. Ou seja, é o mais alto nível de ser o cara. Eu brinquei que Pedro estava com um negócio parecido. Porque está dizendo, essa turma toda pode falar com você. Eu não, eu morro por você. Eu estou num alto nível de paixão e comprometimento com você. Sem chance de eu falhar contigo. Agora, nós sabemos que aconteceu na mesma hora. Jesus dá o que eu brinco ser uma encarada messiânica em Pedro. E diz, Pedro, você morreria por mim? Imagina aquele tom de voz quase como quem diz, você tem certeza? E diz, ainda essa noite, tipo, não vai nem demorar. E diz, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro ainda tenta entrar na queda de braço. De modo nenhum, Senhor, eu não. Os outros sim, eu não. Mas nós sabemos o que aconteceu. Lá no jardim, quando tentaram prender Jesus, Pedro, a gente tem que dar um desconto, irmão, porque ele até tentou. Ele puxa a espada e diz a Bíblia que ele arrancou um pedaço da orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Cá entre nós eu não acho que ele queria a orelha. Eu não sei se eu que assisti muito filme de gladiador, mas eu teria ido no pescoço, na jugular. Com certeza teria sido meu primeiro golpe. Eu imagino que o camarada talvez no susto, no reflexo, deve ter feito a esquiva. Não precisou nem nada estilo Matrix. Mas naquela ele perde um pedaço da orelha. Pedro, além de dar um golpe mal dado, é censurado, repreendido por Jesus, que manda ele guardar a espada e ainda cura a orelha do cara. Deve ter sido muito frustrante. Eu acho que nessa hora Pedro pensa, se o senhor quer mesmo ser preso, se o senhor quer mesmo ir às últimas consequências, talvez seja morrer, Deus te abençoe. A Bíblia diz, se cumpriu a escritura que diz, ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Todo mundo vazou, irmão. O Evangelho de Marcos é o único que dá esse detalhe, que leva alguns estudiosos a acreditar que possa ser ele a pessoa envolvida. Diz que tinha um jovem enrolado num lençol e que quando os guardas tentaram prendê-lo, ele largou o lençol na mão dos guardas e fugiu nu, tamanho desespero. Ou seja, eles não queriam só Jesus, irmão, queriam prender a turma toda, e a galera fugiu justamente para não ser presa. Agora a Bíblia diz que Pedro e João estão seguindo, capítulo 18, você tem essa informação, Jesus de longe. O que é esse seguir de longe? Nós queremos ver no que é que vai dar, mas se eles tentar pegar a gente, tem uma distância de segurança para correr. A verdade é que Pedro chega no Sinédrio, onde Jesus será julgado. E na hora de entrar, a criada reconhece João. Diz a tradição que João fornecia peixe lá no Sinédrio, a gente não sabe confirmar essa informação, mas o texto diz que João era conhecido do sumo sacerdote. E quando os dois chegam, a pergunta que a criada faz na porta é a seguinte para Pedro: você também é discípulo dele? O que é esse também? Esse nós já sabemos que é, e você? Aí Pedro diz, eu não. Ele nega uma, ele nega duas, ele nega a terceira. Na terceira, o Evangelho de Marcos, escrito sob a mentoria e tutoria de Pedro, diz que ele falou imprecações. Uma outra tradução diz que ele praguejou. A verdade é que Pedro xingou alguém. Eu espero que ele tenha xingado quem está perguntando. Porque do jeito que o texto está, às vezes é difícil entender quem ele xingou. Eu espero que ele não tenha xingado a Jesus para tentar provar que não era seguidor dele. Mas o fato é que depois da terceira o galo cantou. E quando o galo cantou, a ficha de Pedro caiu. A Bíblia diz, saindo, ele chorou amargamente. Agora Jesus encontra o Pedro, que descobriu que ele não é tudo aquilo que achava que era. E a pergunta de cara de Jesus para ele: e aí, Pedro, você ainda acha que é o cara?
você me ama mais do que esses outros? A segunda razão para a gente entender que a pergunta é uma avaliação do nível, é o jogo de palavras que foi usado no original grego. Essas coisas se perdem na tradução, seja para o inglês, para o português, para o espanhol, para a maioria das línguas que conhecemos. No original grego eles tinham palavras distintas para falar de conotações diferentes de amor. Então tem uma palavra grega, pouco usada, pouco conhecida, chamada storge. Ela fala de amor familiar. Só se usa isso no contexto familiar. Existe a palavra grega ágape. A pergunta que Jesus faz para Pedro é uma derivação do ágape, agapau. Pedro, tu me amas, agapau. É o amor perfeito, é o amor sacrificial, é o amor do tipo de Deus. Agora, quando Jesus pergunta, você me ama, agapau, a resposta de Pedro lá de cá é, tu sabes que eu te amo, filéu. Filéu é amor fraternal, amor de amigo, amor de irmão. Há uma quarta palavra que não tem nada a ver com o contexto, assim como storge não tem, só para você entender, que é eros, é o amor de conotação física, do aspecto sexual. Quando o marido dissesse para a esposa, benzinho, vamos fazer amor, ele iria usar essa palavra. Ele estava sendo específico, direcionando exatamente o que ele quer. Então eles usavam essas palavras exatamente dentro de um contexto. Quando Jesus pergunta, e aí Pedro, você me ama agapau, o amor sacrificial? Ele está dizendo, e aí, você ainda sustenta aquele negócio de que você quer morrer, se sacrificar por mim? E Pedro lá de cá responde, o que a minha geração, a de vocês talvez já não conheceu a propaganda, diria, amar eu amo, mas não é aquela Brastemp. Imagina a moça perguntando para o namorado ou para o noivo, benzinho, você me ama? Ele respondendo, te considero muito. Cara, nós sabemos a encrenca que esse cara se meteu. Não é nem o que ela está perguntando, nem o que ela quer ouvir. A NVI, a nova versão internacional, nessa época que Deus falou comigo, 94, ela tinha sido traduzida e publicada no Brasil, só o Novo Testamento aí. Eu lembro que eu fui conferir como esse texto estava traduzido na época, hoje já não está assim. E naquela primeira versão da Sociedade Bíblica Internacional, se não me falha a memória, e um dia eu vou ter um ponto no ouvido com aquela turma batendo no Google e dizendo, está certo, está errado. Até que esse dia chega, é você que tem que fazer isso, minha filha, sinalizar para mim. Mas, naquela época, a tradução estava exatamente assim, Pedro, tu me amas? A resposta de Pedro é, tu sabes que eu gosto de você. Sabe o que Jesus está perguntando? Você tem o amor sacrificial? Pedro lá de cá está dizendo, amar eu amo, mas não é tudo aquilo que eu achava que era. Apesar da resposta aparentemente ser positiva, e ela é positiva no sentido de dizer que tem algum amor, ela é negativa no sentido tanto do que Pedro declarou antes, como do nível do que Jesus está perguntando. O que Jesus está fazendo é levar Pedro a um lugar de autoavaliação sincera. Qual é o nível do seu amor? O que é que você realmente tem aí dentro? Porque das duas, uma, querido. Ou nós podemos nos iludir a respeito do quanto realmente amamos a Deus. Isso acontece. Aconteceu com Pedro, pode acontecer com cada um de nós. Eu me lembro de um culto, quando eu era ainda adolescente. Eu fui na frente, no altar, e o pior é que ninguém fez apelo para isso, irmão. Eu fui de oferecido. Dobrei meu joelho chorando, falei, Deus, conta comigo, eu quero ser um mártir da causa do Evangelho. Eu quero dar minha vida pelo Evangelho. Estou aqui me oferecendo para morrer por você. E eu realmente acreditava que eu amava naquele nível, naquele ponto. Eu consigo perceber hoje com clareza que não tinha amor para aquilo tudo, não. Mas eu acreditava que eu tinha. E muitas vezes nós precisamos descobrir que aquilo que a gente acha que tem não é aquilo que realmente a gente está pensando. E Deus não quer apenas desmascarar a gente no sentido de dizer, você está enganado, você está mentindo para você. A única razão para Deus mostrar que nós não estamos onde deveríamos estar é porque Ele quer nos ajudar a chegar lá. E Ele está tentando mostrar isso para Pedro. Na segunda pergunta, nós temos o mesmo jogo de palavras. Pedro, tu me amas, agapau? Ele responde, tu sabes que eu te amo, filéu. Mas na terceira pergunta nós temos algo diferente novamente. A terceira, Jesus que não conseguiu trazer Pedro para o seu nível de amor que ele está discutindo, ele desce para o nível de Pedro. E a terceira pergunta é, tu me amas, filéu? Eu entendo que isso é aquela constatação final, é só isso mesmo que você tem para me dar? E o versículo 17, João 21, diz que Pedro se entristeceu pela terceira pergunta. O que tem diferente na terceira que leva Pedro a se entristecer? Olha a declaração dele, ele diz, tu
todas as coisas. O que ele quer dizer com isso, tu sabe todas as coisas? Lá atrás eu achava que era o cara, e o Senhor já sabia que eu ia dar a mancada que eu dei. Não adianta eu tentar te prometer agora que eu tenho o agapau, que eu morro pelo Senhor, porque eu descobri que eu não tenho nada disso. Eu vou ser honesto e sincero com você, porque o negócio está no nível do filéu. Eu não tenho nada mais do que isso. Gosto muito de você, te considero muito, mas acho que não morreria por você hoje. E nesse momento, querido, Pedro está de fato numa crise enorme, mas ele precisa enxergar. E aquele dia eu não consigo te explicar o que aconteceu enquanto eu estou prostrado ali no chão da sala de casa, chorando, Deus falando ao meu coração. Eu enxerguei meu próprio coração como nunca antes. Foi como se Deus trouxesse aquilo à tona, e eu descobri que eu também não amava tudo aquilo que eu achava que amava. Eu descobri que eu também estava no filéu e era um filéuzinho de nada. E obviamente, com aquela constatação, aquilo foi um soco na boca do estômago. Eu chorei feito criança. Eu me acabei diante de Deus, enxergando a realidade de que eu não amava, nem o suficiente, nem aquilo que eu achava que amava. Eu confesso que até meio deprimido nesse primeiro ponto da mensagem. O que me levantou foi a segunda coisa que Deus falou comigo e eu quero compartilhar com você agora. É que a única razão pela qual Ele mostra que nós não estamos onde achamos que estamos de fato. A única razão pela qual Ele quer mostrar isso, você está equivocado, você está achando que ama mais do que ama. E às vezes não é só achar que ama mais do que ama. Às vezes nós decaímos no amor para com Ele. Esse é o protesto do Senhor ao anjo da igreja de Éfeso. Quando Ele diz, ei, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Outro dia um irmão falou para mim, pastor, ora por mim. Falei, por quê? Ele falou, estou em crise. Falei, qual é a crise? Ele falou, perdi o primeiro amor. Falei, não, então você não está em crise, você está em pecado. São duas coisas completamente diferentes. E ele me olhou assustado, como assim? Eu falei, lá no livro do Apocalipse, quando ele diz, lembra de onde caíste, ele chama isso de uma queda. Mas não é só uma queda de nível, ele diz, arrepende-te. Quando ele diz arrepende, ele está dizendo que você está em pecado. Por quê? Se o maior mandamento é amá-lo, e não apenas amá-lo, mas amá-lo com o que eu classifico de amor total, de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as suas, mesmo que você o ame com algo menos do que o amor total, você já não está funcionando dentro do primeiro mandamento. Falei, perder o amor não é uma crise, é pecado. Mas graças a Deus tem conserto. Deus diz, lembra de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Quando nós constatamos ou que não estamos naquele lugar que deveríamos estar porque fantasiamos ou porque perdemos a paixão, graças a Deus existe um caminho de conserto. E o que Jesus vai mostrar para Pedro a partir de então é que o amor pode crescer. Mesmo que o meu e o seu amor, mesmo que o nível da nossa paixão não esteja onde Deus espera que esteja, ele na verdade pode crescer. Aonde eu enxergo isso? Volta comigo em João 21 e olha comigo os versículos 18 e 19. João 21, 18 e 19. Jesus diz, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, outro te cingirá e te levará para onde não queres. Durante muito tempo, lendo esse versículo 18, eu às vezes botava nas minhas bíblias de estudo um ponto de interrogação do lado. Para lembrar, não entendi nada disso, preciso voltar a dar atenção e tentar entender esse mistério. Mas a resposta é no versículo 19. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Olha para cá um instante, Jesus disse o quê? Estenderás as mãos. Do que é que Jesus estava falando? Morte por crucificação. Eu, quando menino, lendo a Bíblia, achava que só Jesus e os dois ladrões tinham sido crucificados. Demorou para eu entender os relatos da história de que incontáveis milhares de pessoas foram executadas pelo Império Romano. Que essa era uma das formas de execução mais comum naqueles dias. Agora, o que é que Jesus está tentando comunicar para Pedro? Quando ele diz, Pedro, você vai morrer por mim. Eu entendo que Jesus está dizendo, Pedro, você vai ter uma segunda chance. Na primeira, lá no jardim, quando você viu a possibilidade de ser preso, a possibilidade da consequência, você correu porque não tinha amor suficiente para isso.
Mas Jesus está olhando e dizendo, quando você era mais moço, e eu creio que isso não fale só de idade cronológica, eu creio que fala de maturidade também. Ele diz, quando você era mais moço, você ia onde queria, você mandava no nariz, você se governava. Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, quando você for mais velho, e aqui também não é só idade cronológica, mas é maturidade, ele diz, você será levado para onde você não quer. Você vai viver uma liderança que mortifica a sua carne, você vai ser conduzido pelo Espírito de Deus, pelos princípios de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você pode não ter sido encontrado pronto naquela primeira oportunidade, mas quando chegar a segunda lá na frente, deixa eu te dizer uma coisa, Pedro, dessa vez você não vai correr, dessa vez você não vai fugir, dessa vez você não vai me negar. E diz a tradição que Pedro não apenas foi crucificado, mas quando chegou o momento de morrer, ele teria dito, não sou digno de morrer como meu Senhor, e pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. E a boa notícia, querido, é que Deus não está olhando apenas o meu passado, o seu passado, onde nós erramos. Ele não está olhando apenas o nosso presente, onde ele vai encontrar limitações e impotências. Ele tem a capacidade de enxergar lá na frente. Alguém disse com muita propriedade, Deus não nos chamou em função daquilo que nós somos hoje, mas daquilo que nós viremos a ser nas suas mãos. Deus está enxergando o seu potencial de crescimento, o seu avanço. E deixa eu te dizer, se tem alguém que acredita em você, Deus, mais do que sua mãe. Que mãe é mãe? Fala sério. Eu vi uma história muito tempo atrás de uma mãe que foi assistir o filho desfilando na parada militar. Diz que o menino conseguiu a façanha de marchar no compasso errado da tropa do começo ao fim. Quando todo mundo erguia a perna direita, ele a esquerda, e foi assim do começo ao fim. Diz que a televisão o acompanhou o tempo todo. Não sei como, acharam a mãe no final. E foram perguntar como a senhora se sentiu, vendo seu filho marchar no compasso errado da tropa. A mãe disse, meu filho não fez nada de errado, quem estava errado era o resto da tropa. Mãe é mãe. Mas deixa eu te dizer, ela vê tudo de bom, nada de ruim nos filhos. Deus acredita em você mais do que sua mãe. Algo que eu comecei a entender nesse dia foi aquela declaração do profeta Isaías. Ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumerga. Aliás, o entendimento daquele versículo para mim era recente. Porque eu nasci e fui criado nas grandes cidades do estado de São Paulo. Nasci em Santo André, ali a região do ABC, morei em São Bernardo, depois me criei em Campinas, na Selva de Pedra. Quando mudei para o Paraná e fui pastorear em Guarapuava, eu lembro de um irmão, que era um agricultor, que ele falou para mim, pastor, o senhor tem que conhecer a nova cultura onde o senhor está inserido. Paraná é uma potência agrícola, o senhor tem que conhecer o trabalho de muita gente na cidade. Onde o senhor tiver aí um sábado, um dia livre, me avisa que eu quero levar você comigo. Eu vou para a fazenda, vou fazer todo o meu trabalho, vou explicar tudo para você. Eu lembro que tão logo eu consegui um dia, lá fui eu com ele. Então ele falou, primeiro nós vamos passar nos campos de trigo. Ele falou, o trigo ainda não está maduro, mas já está quase virando ali o momento onde vai amarelar mais o campo e ficar mais bonito. Mas ele falou, a altura dele está bonito de ver, eu quero que o senhor conheça, eu vou te explicar tudo que eu faço, né? E eu lembro que eu fui, primeiro eu fiquei impressionado com a imensidão daqueles campos de plantio, não tinha noção de que aquilo era tão grande, porque a gente andava na caminhonete dele, irmão, andava, e o negócio parece que nunca acabava. Enquanto a gente está andando na caminhonete, eu estou olhando o retrovisor, eu estou vendo que onde a caminhonete passa, obviamente o trigo vai ficando no chão. E eu falei para ele, porque a gente já tinha andado já uns 40 minutos, ele parava, colhia amostra do trigo, do solo, né? Fazia como engenheiro agrônomo a checagem toda que ele tinha que fazer e continuava. Depois de uns 40 minutos atropelando o trigo, irmão, eu não aguentei. Eu disparei minha ignorância. Falei, você faz isso todo dia? Ele falou, sim. Falei, anda esse tempo todo? Ele falou, não, normalmente faço isso umas 2, 3 horas. Quando ele falou isso, irmão, foi minha constatação final. Falei, daqui a pouco não tem mais trigo. Um cara fica tanto tempo atropelando trigo, todo dia com a caminhonete. Falei, daqui a pouco não tem mais trigo. Ele começou a rir. Se eu fosse hoje, acho que ele teria dito, sabe de nada, inocente. Ele parou o carro, falou, pastor, desce. Nós descemos. Aí fomos atrás da caminhonete, aquele trigo no chão onde os pneus tinham passado. Ele falou, o senhor acha que isso não levanta? Eu falei, acho. Eu tenho certeza que isso não levanta. Nós estamos falando de uma caminhonete o quê? Com 1, 2 toneladas? Não tem como esse trigo levantar. Ele falou para mim, pastor, vem cá. Olha para o lado de cá, naquele canto da esquerda. Abaixa a cabeça, tenta nivelar os olhos na altura do trigo, porque ele é todo parelho. E olhe nessa direção. Ele apontou bem e me focou na direção. Se houver alguma diferença de nível, eu falei, tem, nessa direção que você está mostrando. Parece que tem 2 carreiros, onde o trigo é 1 palmo abaixo do resto. Ele falou, meça a largura de cada carreiro, a distância de um e outro. Medi, entendi já o que ele estava falando, olhava para trás da caminhonete, a largura
do pneu, a distância dos eixos, olhava de novo e falei, não, você não está dizendo que aquilo levantou. Ele falou, pastor, eu passei ali faz 2 semanas. Irmão, minha cabeça parece que explodiu. Dizia, não, impossível. Ele falou, olha para trás. Olhei para trás, irmão, tinha um trigo de mais de 2 palmos, aqui bem esticadinho, abaixo do resto. Ele falou, aqui faz pouco mais de 1 semana. Eu falei, não pode, é impossível, aquele negócio não entrava na minha cabeça. Ele falou, o senhor quer saber como é impossível? Então ele pegou, ajoelhou atrás da caminhonete, pegou um daqueles trigos caídos e falou, impossível se fizer isso. Com o dedo, ele pegou o lugar onde o caule tinha sido quebrado e falou, se o senhor pegar onde a cana está quebrada e fizer isso, e com o dedo ele falou, aí esmagou o lugar. Ele disse, se esmagar, não levanta mais. Ele diz, é lógico que o que eu estou te mostrando aqui não vale para o trigo maduro, mas nesse estado que está, ele vai recuperar, a menos que você esmague. Quando ele falou, a menos que você esmague, pela primeira vez, eu entendi o que Isaías estava profetizando. Ele não esmagará a cana quebrada. Sabe o que Deus está dizendo? Não importa o que foi que te atropelou, que passou por cima de você, que te colocou no chão, eu não vou roubar de você a esperança de se reerguer, eu não vou tirar de você a esperança de se levantar novamente. Ou seja, o propósito de Jesus, querido, não é encher Pedro de culpa, de condenação. O propósito dele é inspirar Pedro, você não está onde deveria, mas eu acredito que você vai chegar lá. E eu espero que você saia daqui essa manhã com o testemunho do Espírito Santo dentro de você, não com a voz mentirosa do diabo no seu ouvido, dizendo que você nunca vai ser um crente que presta, você nunca vai ser dedicado ou devoto o suficiente. Mas eu quero que você entenda que Deus está olhando para mim e para você, dizendo, eu acredito que vocês podem chegar lá. E a única razão pela qual Ele quer mostrar que talvez a gente esteja se enganando, ou que a gente descuidou e baixou de nível, é para que a gente retome a pegada, para perceber seguir esse alvo que é o maior mandamento, amá-lo com tudo que é em nós, amá-lo com amor total, amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as nossas forças. Agora, é interessante o que está acontecendo aqui com Pedro, porque o Senhor, ao sinalizar que o amor pode crescer, Ele está apresentando um caminho prático. Ele está dizendo, Pedro, vai chegar um momento em que você estará pronto para morrer por mim. Você pode não ter agapau agora, mas eu vejo você caminhando para lá. E a terceira e última coisa, e aqui eu quero encerrar. Jesus fala de algo que eu acredito que pode ser um termômetro. E essa terceira coisa, que eu quero chamar de um termômetro, pode te ajudar, no primeiro aspecto que nós falamos, a fazer a sua autoavaliação sincera. Pode te ajudar no segundo ponto que nós abordamos, a ver se o seu amor está ou não crescendo. A terceira coisa que o Senhor me ensinou aquele dia, foi que o amor, ele não se expressa apenas por meio de palavras, mas principalmente por meio de ações. Cada vez que Jesus pergunta, Pedro, você me ama? E Pedro está do outro lado, amar eu amo, mas não é aquela Brastemp, não é isso tudo. Ainda assim Jesus diz, em cada uma das 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não só está dizendo, eu não desisti de você, por quê? Irmão Pedro, falando na linguagem do futebol, que nós conhecemos bem, o Pedro está se sentindo cortado da seleção. Ele era parte de um grupo de elite que o Senhor está treinando e preparando. E faz uma bobagem como aquela que fez, com certeza ele deve ter pensado, estou fora. No dia em que Jesus está falando isso com ele, voltou a pescar, coisas que ele tinha deixado antes. A Bíblia diz em Marcos 16, que quando o anjo aparece para as mulheres no túmulo, para dar a notícia da ressurreição de Jesus, ele diz, ide e dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. O único mencionado por nome foi Pedro. Eu acredito que se o Senhor não disser, chama os discípulos e Pedro ia dizer, é nunca que eu volto a fazer parte desse time, mesmo agora. Jesus está dizendo, eu ainda estou contando com você, eu não desisti de você. E no final, nós lemos o versículo 19, Jesus termina dizendo, segue-me. Foram aquelas primeiras palavras que ele ouviu da boca do Senhor Jesus, quando foi chamado para estar nessa equipe. O que eu e você precisamos entender, querido, que Deus não desiste de nós. Ele acredita naquilo que eu e você precisamos alcançar, mas Ele precisa, com isso, despertar o meu e o seu coração para buscar esse lugar. E esse lugar, ele precisa de paixão e amor profundo ser expressado, não só por meio de palavras. Em 1 de João 3,18, a palavra de Deus diz, amados, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O que a Bíblia está querendo dizer? Não adianta só você dizer alguém que ama. Se o irmão está com necessidade, você fecha o coração, não faz nada por ele, o que adianta dizer que ama? Não quer dizer que não seja importante declarar amor, mas só palavras sem ações não nos leva ao lugar que nós deveríamos estar. E nós somos parte de uma geração, querido, que pelo menos avançou em relação à anterior.
A geração passada não tinha canções sobre amor, sobre paixão para com Deus nos cultos. Nós ainda temos isso de uma forma como muita gente lá atrás não teve. Mas o que a nossa geração precisa não é apenas falar que ama, não é apenas cantar que ama. Nós precisamos entender que Ele espera de nós ações. Ele está dizendo, Pedro, você me ama? Sim, então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Ele está dizendo? Sua maior declaração de amor para mim não precisa ser verbal. Pedro, se você quer demonstrar o seu amor para mim, não demonstre falando, porque falar é fácil, você viu na última ceia. Eu quero que você demonstre isso fazendo. Eu quero que você demonstre isso trabalhando. Então, Pedro, se você me ama, ame aqueles que eu amo. Se você se importa comigo, demonstre isso para com aqueles por quem eu estou dando e entregando a minha vida. Em outras palavras, está dizendo, Pedro, eu não quero você só falando ou cantando. Eu quero você trabalhando. E é o que eu tenho entendido, querido, é que quem ama, trabalha. Aliás, Jesus pergunta aqui para Pedro, você me ama? Amo, não é isso tudo. Ele diz, não é isso tudo, mas vai chegar lá. Então, está recrutado, vem trabalhar. O requisito para entrar no ministério, querido, é amor pelo Senhor. E o motivo para alguém ser tirado do ministério é a falta de amor pelo Senhor. Lá em Apocalipse 2, o que ele diz na carta à igreja de Éfeso? Pensa numa igreja de alta performance. O Senhor diz, eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Irmão, era gente que trabalhava. Suportaste as provas por causa do meu nome e não desfaleceste. Puseste a prova, se dizem apóstolos, não são, os achaste mentirosos. Até o controle de qualidade da igreja estava bom. Uma igreja de alta performance. Ele diz, eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Deus diz, lembra de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. E diz, se não virei a ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro. O que é que Jesus está falando? No capítulo 1, João vê 7 candeeiros e 7 estrelas. O anjo explica, o mistério da visão é o seguinte, os 7 candeeiros são as 7 igrejas da Ásia. As estrelas são os anjos, os mensageiros que lideram essas igrejas. Agora Deus está falando para o anjo, se você não arrepender, eu tiro o candeeiro, a igreja que eu te confiei. E não era por baixa produtividade, porque Deus nunca esteve interessado no trabalho pelo trabalho em si. Deus quer que o trabalho seja uma consequência do amor. Deus quer que o trabalho seja uma consequência da nossa paixão. E Ele está dizendo, se você me ama, pode entrar para trabalhar. Se está trabalhando, mas não ama, eu arranco você fora. Nós precisamos entender, querido, como essas duas coisas estão conectadas. Mas o que Deus quer não é o trabalho, é a paixão que transborda em trabalho. Porque é possível trabalhar sem amor, mas é impossível você de fato amá-lo e não expressar isso trabalhando. E me perdoe, querido, a honestidade, a sinceridade, a intensidade do que eu vou dizer. Comparando as gerações, não estou assim tão velho, mas já cruzei a linha dos 40. Mas estou nesse negócio do reino de Deus, enfiado nisso desde criancinha. Comparando as gerações anteriores e atual, nós percebemos que muita coisa boa que a gente não tinha, nós encontramos hoje. Mas muita coisa boa que a gente viveu, estão sendo jogadas fora hoje em dia. E uma delas é a disposição do trabalho. Nós temos uma geração que está caminhando cada vez mais para ser classificado como uma geração vagabunda, que não quer trabalhar para Deus. É uma geração regida por uma mentalidade de consumo. O camarada vem, e ele vem para a igreja, ele vem para o culto para exigir um alto nível de prestação de serviço para ele, mas com a mínima disposição de se envolver e fazer qualquer coisa para o outro. Pessoa chega na igreja hoje, se tem filhos, ele já vai olhar o ministério infantil para ver se é de alto nível. E se não for, ele vai para a concorrência. Ele diz, vou achar outro lugar que dê isso. Mas se você chamar a mesma pessoa e dizer, será que você pode nos ajudar a cuidar melhor dos seus filhos? Não, estou aqui para ser servido. As coisas estão mudando. E nós temos que ter cuidado e tomar muito cuidado com isso. Um dia, no final de um culto, uma criatura falou para mim, não gostei da música cantar hoje. Falei, por acaso foi para você que nós cantamos? Não é verdade, querido, agora não é mais para Deus a adoração. É para as pessoas, a gente tem que cantar para que elas gostem, para que elas sintam bem. Nós não percebemos, mas nós estamos nos tornando uma geração de consumo. Isso tem que mudar. Agora, algo que eu entendi, quem ama, trabalha. Querido, você quer demonstrar paixão, isso talvez seja o termômetro para descobrir onde você está. A sua disposição de trabalho e serviço no reino de Deus. Isso talvez seja o termômetro para descobrir se você está ou não crescendo. E quando eu falo de trabalho, querido, não estou falando só daquilo que é feito dentro das paredes da igreja, aí aparece a sua disposição de servir as pessoas dia após dia. Eu não demorei muito depois que Deus falou comigo isso, foram poucos meses, para reprovar nesse ponto. Eu lembro de um dia que eu perdi a paciência. Tinha um grupo de irmãos na igreja que eu apelidei eles de os tribulosos. Pensa, irmão, na turma que gerava tribulação.
E eu cansei, entrei no meu quarto, peguei minha mala, comecei a juntar minhas roupas, falei para Deus, vou-me embora, eu não quero mais saber desse negócio de pastorear. Fazia apenas poucos meses que eu estava pastoreando. Acho que uns 6 meses. Falei para Deus, vamos embora. Enquanto estou fazendo a mala, o Espírito Santo falou comigo. É interessante que tem hora que a gente quer que ele fale, ele não fala. E tem hora que a gente não quer que ele fale, ele fala. Enquanto eu fazia a mala, o Espírito Santo falou comigo, você não ama esse povo para ficar um pouco mais, sacrificar-se por eles? Falei, não amo não. Mas eu já aprendi a ser honesto com Deus, ele sabe tudo mesmo. Falei, o que eu amava deu para vir até aqui, o que eu amava deu para sacrificar até aqui. Daqui para frente não amo mais, não sacrifico mais. Deu a conta, deu a tampa, deu o que tinha que dar, estou fora. Aí veio a segunda pergunta, você me ama? Falei, você sim, eles não, vamos separar as coisas. Porque eu não sabia que aquilo era uma armadilha. E quando eu falei, você sim, ele diz, então se você me ama, desfaça a mala agora. Se você não consegue ficar por amor a eles, eu espero que no mínimo você fique por amor a mim. Eu dei minha vida por cada um deles, eu não vou desistir deles. E eu espero que você faça isso por mim. Minha vontade é dizer, apelou, hein? Fechei a mala. Queria dizer para você que nunca mais rolou um clima entre eu e a mala. Mas não é verdade. Mas sabe o que eu descobri, querido? Toda e qualquer outra motivação para trabalhar para Deus, ela vai desaparecer com o tempo. Tem gente que trabalha só porque ele quer ser reconhecido. E não estou dizendo que reconhecer seja errado. Fazer só para ser reconhecido é. Reconhecer não é errado, Deus reconhece. Deus trabalha com galardão e recompensa. Mas o problema de quem faz só para ser reconhecido é que quando pararem de reconhecer, ele vai parar de fazer. Irmão, eu era ainda adolescente, eu comecei a ouvir palavras proféticas. Pensa numa turma que não sabe guardar segredos, são o tal dos profetas. É uma verdade, os caras me falavam quase tudo que eu estou vivendo hoje em Deus. Aí chegavam os caras para mim, um adolescente, irmão, cresceu, a gente para ser mais polido, diz, numa família muito simples, para evitar a palavra pobre. Aí vinha os caras botar a mão na minha cabeça, vai chegar o dia em que você vai estar cruzando os céus dessa nação, de avião de um lado para o outro, o tempo todo, daqui para lá, de lá para cá. Eu tinha vontade de rir, nunca mais falei mal de Sara, irmão. Tem coisa que é engraçada mesmo. Você fica com vontade de rir e diz, esses caras são malucos. É cada uma. Por quê? Eu nunca tinha andado de avião, imaginava se um dia andar de teco-teco, daqueles balão inflável. E o cara vem falar, irmão, se ele profetizasse que um dia ia voar, na época já era muito. Uma voadinha já era muito. O cara estava falando de ficar indo e voltando. E eu pensando não só nos preços de passagem da época, mas na minha limitação financeira da época, eu pensava, nunca que vai acontecer. Mas eu lembro, primeira vez que eu voei, e a gente é besta demais, irmão, me senti até mais importante, porque eu estava andando de avião. Eu acho que a nova geração lida com isso de uma forma diferente. Para a anterior, essa disparidade era muito grande. E você descobre o cara que é a primeira vez rapidinho, irmão. Eu tirei foto até do bagageiro, em tudo. Era um negócio, eu ficava assim impressionado com aquilo. E o aeroporto, irmão, a primeira vez que eu fui lá para o aeroporto, ficava olhando, é bem mais limpinho que a rodoviária. Você fica impressionado. É verdade que ele tem coisas que fascinam às vezes a gente com a ideia besta de um certo glamour. Eu lembro a primeira vez que eu fiquei hospedado num hotel. Foi logo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu brinquei que a Barra da Tijuca não era essa barra toda que é hoje, mas já era uma barra de respeito. Irmão, em casa, a gente tinha um chuveiro que ele pingava assim uns 2, 3 negócios só. 2, 3 minutos tomando banho, papai estava batendo na porta. Vamos logo que está gastando muito. A gente dizia, mas a eletricidade está desligada, porque o negócio está tão feio, irmão, que não dava para pagar a conta de luz se abusasse ali. Ele dizia, mas está gastando a água. E não é porque papai era uma pessoa avarenta, não. É porque o negócio estava feio mesmo, irmão. Agora, você imagina alguém que tinha que ficar 2, 3 minutos debaixo daqueles 2, 3 pingos e de água fria. Agora eu entro num hotel, olhei o chuveiro, aquilo parecia uma espaçonave, um negócio enorme. Quando eu liguei, vi que era aquela ducha. Irmão, eu entrei. Eu tomei um banho de 1 hora. 1 hora marcado no relógio. E eu só parei, porque eu estava muito cansado, não aguentava. Fui no banheiro, fui no quarto, peguei uma banqueta plástica, voltei, mais 1 hora sentado. 2 horas de banho, porque eu falei, isso é um chuveiro de verdade. A cama, irmão, eu sou da época que se dormia em cama de mola, colchão de mola. E o meu colchão tinha uma mola meia torta, que dependendo do jeito que você virava, ele te desvirava.
Agora achei um desses boxes americanos que hoje virou comum. Na época a gente quase não via nem no filme. Irmão, o chuveiro já era assim um pai. Parece que te envolvia, mas a cama era uma mãe. Aquilo me pegou no colo. Primeira noite que eu dormi já me corrompi, irmão. Não fui na reunião no culto da manhã. Falei, vou dormir mais. O café da manhã foi café da manhã, almoço e janta. Primeiro, eu nunca tinha visto tanta comida na vida. Segundo, uma hora que ia sair, não tinha dinheiro nem para um cachorro quente. Porque eu ganhei. A gente foi num evento, irmão, sem grana. Eu e um colega, nós pagamos o ônibus. A gente dorme a primeira noite no ônibus da ida. A segunda, nós dormimos na rodoviária. A terceira, a gente volta a dormir no ônibus e pega o evento. E comida, a gente jejua, porque vamos buscar Deus. O primeiro dia nós demos uma olhada na rodoviária e alguém falou, vocês têm certeza que vão ficar aí? Deu um certo receio, nós começamos a orar e disse, Jesus, por você a gente faz qualquer coisa, mas se o Senhor tiver uma coisa melhor do que a rodoviária. A hora que eu entro no evento, encontrei um cara conhecido assim, de ver de longe. Chegou para mim e falou, onde vocês estão hospedados? Eu e o outro morrendo de vergonha. Eu disse, não decidimos ainda. Ele falou, cara, achamos um hotel legal, assim, lá na Barra, tal. Eu falei, tá meio longe, hein? O evento era em outro lugar. Não, mas o negócio é bom, apesar do hotel ser bom, nós conseguimos um desconto, tal. Estou tentando companhia, porque eu não sei ficar andando aqui no Rio sozinho, tal. Eu falei, irmão, desculpa aí, é muito longe. Ele falou, vamos fazer uma coisa, vou dar um incentivo. Se vocês for para lá, eu banco a diária. O que eu preciso é companhia, senão vou ficar me perdendo, o negócio vai ser feio. Você sabe voltar de lá? Sei. Não vão andar de ônibus, mas sei. Ele disse, se vocês forem, quantas noites vocês vão ficar? Só essa. Ele falou, tá mais fácil. E aí nós ganhamos a diária. Estou lá eu, irmão, olhando aquele café, pensando, vai acabar a hora que eu sair. Foi café da manhã, almoço e janta. Então, nas primeiras viagens, irmão, eu comecei a descobrir um glamour de uma vida que eu não conhecia, aquilo me fascinava. Não vou te dizer que não. Irmão, aquela empolgação do aeroporto sumiu logo. Eu não aguento mais aeroporto, não aguento mais check-in nesses últimos anos. Não aguento aquela voz que fica falando no alto-falante. Voo 378 0. Irmão, eu tenho a vontade de gritar, fala direito! Outro dia alguém falou, não, pastor, é que é uma gravação. Eu falei, eu sei, alguém devia ter gravado direito. Aeroporto do Galeão, onde eu mais sofro. Sabe por quê, querido? Chega uma hora, não empolga mais. A comida, eu comi o melhor dessa terra. Meu tamanho não deixa esconder. Mas eu lembro de uma ocasião que eu fui na casa, eu não sei se chama aquilo de uma casa, uma pequena cidade, pensa numa mansão. Cheguei no aeroporto, os caras me pegaram com um carro que até hoje não sei o que é. Não, na real, não sei o que é aquele carro, nunca vi antes, nunca vi depois. Um chofer, irmão, de cap na cabeça. Pensa num negócio chique, eu no banco de trás. Pararam, desci, aquela mansão imponente, marido e mulher na porta, me esperando para dar as boas-vindas. Do lado dele, duas empregadas uniformizadas, parecia coisa de filme. Quando eu entrei, ele me cumprimentou, me saudou, falou, pastor, enquanto o senhor estiver debaixo do meu teto, o que desejar a sua alma, contratei essas duas cozinheiras em tempo integral para lhe servir. Eu, sério? Ele falou, e não estou falando só de qualquer culinária do Brasil, qualquer culinária do mundo. Nós estamos em São Paulo. Falei, ótimo. Falei, já dá para pedir o negócio, cardápio de amanhã? Ele falou, pode. Eu lembro que eu olhei para o empregado e falei, a senhora vai guardar de cabeça ou vai anotar? Irmão, a empregada era tão fina que eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Pode falar assim, ó. Falei, para o almoço de amanhã eu quero, anota aí então. Arroz, feijão. Ela já foi levantando a sobrancelha. Falei, e ovo? Falei, ovo, ela regalou os olhos. O dono da casa falou, o senhor não está entendendo. Eu falei, não, quem não está entendendo é você. O senhor não falou antes o que desejar a sua alma? Sim, falei, é o que minha alma está desejando. Se o senhor queria fazer a média, já fez, estou impressionado com esse negócio todo aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor, eu cresci comendo arroz, feijão e ovo. A mulher olhou assim e falou, ovo, falei, zoião instalado na frigideira. Eu acho que ela pensou, para que esse cara gastou dinheiro para trazer as cozinheiras de alto nível? Eu falei, eu cresci comendo arroz, feijão e ovo, estou com saudade disso. Não aguento mais comer as frescuras que me dão em todo lugar. Eu preciso de arroz, feijão e ovo. Ela falou, mas só isso. Eu falei, bota uma rúcula. Na hora que eu falei isso, querido, eu mesmo pensei, acabou o encanto.
Porque, irmão, pensa no encanto que durou. Foi a tal da comida diferente. Eu comi do melhor dessa. Qualquer outra motivação, em algum momento vai terminar. A única que vai sobreviver é se nós fazemos ou não por amor. Eu vou sair daqui correndo depois da mensagem. Vou para a terceira conferência em 2 dias. Outro dia alguém falou para mim: pastor, como que o senhor aguenta? De onde o senhor tira força? Eu fico 3 dias por semana fora. Quinta, sexta, sábado, normalmente. Uma vez por mês, com certeza vou ficar fora do domingo. Deus me abençoou com uma família maravilhosa. Eu amo minha mulher, eu amo meus filhos. Uma das coisas mais difíceis das viagens para mim é ficar longe deles. Outro dia alguém falou: mas 3 dias é rápido. Eu falei: 3 dias toda semana, ano após ano. Estamos falando de 20 e tantos anos. Tem hora que eu vou sair, hora que eu vou pegar o carro, seja para pegar a estrada ou ir para o aeroporto. Tem hora que eu tenho vontade de chorar, o coração aperta, tem hora que passa na cabeça: vou desistir desse negócio. Mas a única coisa que me faz continuar é quando eu lembro quem me chamou. É quando eu lembro para quem eu estou fazendo isso. Então, irmão, dá para arrancar, da fraqueza dá para arrancar força, como diz o livro de Hebreus. Porque o tempo todo, cada vez que eu procuro servi-lo, eu estou dizendo, além das minhas declarações verbais, eu quero canalizar toda a minha paixão, estabelecendo o seu reino na terra. Irmão, me ouça com atenção. Deus quer levar a igreja a um novo nível de conquista. Deus quer levar a igreja a entrar em territórios nunca antes conquistados. Mas a nossa geração só tem um remédio para conseguir cumprir o propósito de Deus para ela. Não é motivação, não é encorajamento, é o despertamento da paixão que vai nos levar a cumprir a grande comissão. Você olha aqueles discípulos no início, irmãos, os caras eram ameaçados, eram presos, eram torturados, eram martirizados e eles eram imparáveis. Porque o que os movia não era nenhum tipo de recompensa terrena. O que eles queriam era o sorriso do Senhor Jesus de satisfação. Aquele que disse: eis que cedo venho e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. E uma frase que eu mais espero ouvir na minha vida é o dia que eu vou cruzar os portais da glória e vou ouvir ele dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Vê aquele sorriso de satisfação dele, vai me fazer resmungar: valeu a pena, qualquer coisa valeu a pena. Nós precisamos entender. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Nós precisamos entender que amá-lo é de fato o maior mandamento, sim. Mas Deus não quer que você cumpra o maior mandamento apenas com senso de obrigação. Eu tenho uma ordem de Deus na Bíblia. Todos os maridos e futuros maridos, vocês sonham casar, tem uma ordem de Deus. Qual é a ordem de Deus? Maridos, amem as vossas esposas. Amor, querido, não é um sentimento que Deus espera que espontaneamente brote no coração do marido. É uma ordem que Ele nos deu. Amar a esposa não é opcional, é uma ordem de Deus. Ponto final. Isso significa que isso é uma decisão que cada um de nós faz. É uma entrega que nós escolhemos fazer. Agora, ainda que seja minha obrigação amar minha esposa, esse ano nós vamos fazer 22 anos de casado. Se cada manhã que eu acordo do lado dela eu dissesse: amo você, fazer o quê, né? Deus mandou. Eu não acredito que nosso relacionamento teria durado. Porque não existe nada de especial em alguém que diz: eu te amo, mas só porque eu sou obrigado. Embora é uma ordem, mas a beleza, querido, é quando a gente consegue cumprir o mandamento com senso de prazer. Uma frase que eu gosto de vez em quando falar para minha esposa é: eu amo você e eu amo amar você. Porque quando você está ali, querido, fazendo só por obrigação, você não está preenchendo o coração de alguém do outro lado. Eu entendo que Deus também não quer apenas que você saia daqui dizendo: fazer o quê, né? Tem que amar, vamos dar uma melhorada nisso. O que Ele quer é conquistar profundamente o meu e o seu coração, onde a entrega e a resposta seja irresistível. A entrega, ela é diante de uma proposta irresistível dele. Agora, sabe, eu acredito que nenhum de nós acorda uma manhã planejando sabotar o nosso amor ou o nosso relacionamento com Deus.
Nenhum de nós acorda pensando, o que eu posso fazer hoje para ferir o coração de Deus? Vou amá-lo menos, vou pecar, vou diminuir a devoção. A gente não faz isso. Normalmente essas coisas acontecem porque nós nos distraímos. Eu amo minha família, eu amo minha mulher, meus filhos. Eu digo para eles, eu levaria uma bala por vocês, eu morreria por vocês. Mas mesmo amando eles, da forma como amo, muitas vezes eu falhei com eles. Eu esqueci algo que era importante para eles. Eu falei com eles da forma como não devia ter feito. Mas não porque eu acordei de manhã pensando o que eu posso fazer para ferir quem eu amo. Normalmente essas coisas acontecem por distração. Eu creio que você precisa avaliar não só onde você está em relação ao seu amor para com Deus. Você precisa entender que o propósito de Deus de te levar a essa avaliação é para que você persiga o alvo, que é amá-lo de todo o coração. Que você possa usar o termômetro da disposição de trabalho e serviço para tanto avaliar onde você está, como para ver se você está ou não crescendo. Mas sabe algo que nos ajuda, querido? É quando a gente entende o apelo do Senhor Jesus lá no livro do Apocalipse. Quando Ele diz, lembra-te de onde caí. Sabe para que Ele está apelando? Saudade. É como se Ele dissesse, se você lembrar dos bons momentos que nós tivemos, não da obrigação que você tem de me amar, mas de quando você esteve nesse lugar profundo, se você recordar como isso foi bom, você vai querer isso de volta. Na minha adolescência eu comecei a tirar muito tempo com Deus trancado no meu quarto orando. Eu me lembro de uma época em que eu trabalhava do meio-dia às 6, saía às vezes até perto das 7, corria para a escola. As minhas manhãs eram livres. E antes de eu ir para esse meu trabalho no banco, eu ficava fechado toda manhã, das 7 às 11, trancado no quarto orando. Eu não atendia telefone, não falava com ninguém, minha mãe podia bater na porta, eu dizia, das 7 às 11, não estou disponível para ninguém. Era meu tempo com Deus. Agora, eu já tinha me mudado para o Paraná, já tinha me casado. Acredito que nessa época eu só tinha o Israel, não me lembro se a Alissa, minha filha, já tinha nascido, acho que não. Pela idade que ele estava, acho que não. Eu estou visitando a casa dos meus pais, lá em Campinas, onde me criei. E tínhamos deixado nossas coisas de viagem no quarto que eu dividia com os meus irmãos quando era solteiro. Aquela minha esposa pediu alguma coisa, acho que era uma fralda para trocar o Israel, não tenho mais certeza. E eu lembro que eu fui lá no quarto que eu já tinha entrado antes de deixar as coisas. Mas a hora que eu abri a porta do quarto, o movimento que eu fiz abrindo a porta e onde eu coloquei os olhos foi exatamente naquele canto do quarto, onde eu passava horas e horas de joelho todos os dias. E só de olhar para aquele lugar, um gatilho disparou na minha memória. Não foi apenas uma lembrança, irmão, um filme começou a passar na minha mente. Eu me via dia após dia ajoelhado naquele canto orando. E aquilo começou a mexer com as minhas lembranças. Depois de ficar algumas horas ajoelhado, quando cansava, às vezes eu me prostrava no quarto. Tinha um tapete que mamãe fez, isso era muito comum na geração de vocês. Eles faziam de barbante, um crochê de barbante. Eu comecei a olhar aquele tapete e lembrar quantas horas eu passei ali prostrado, regando aquele tapete com lágrimas. Eu olhava para aquela cama, daquele colchão de mola, que quando não aguentava mais ficar deitado no chão, eu deitava ali e erguia minhas mãos para adorar a Deus. Eu ainda estou segurando aquela porta, eu não consigo sair dali. A hora que eu percebo lágrimas grossas, quentes, estão correndo no meu rosto. Houve um contraste entre aquilo que eu lembrei, que eu pratiquei naquele quarto, e o que eu estava vivendo naquele momento. Mas eu não ouvi nenhuma voz me condenando, por que é que você não ora hoje como orava antes? Eu não ouvi nenhuma voz, querido, me sentenciando. Mas dentro de mim brotou um sentimento de saudade. Só de lembrar essa experiência ainda mexe comigo. Dentro de mim é como se tudo gritasse, você não pode ser louco de jogar isso fora. Você não pode ser louco de abrir mão disso. E parece que cada parte do meu ser dentro de mim dizia, eu quero essa comunhão de volta, eu quero essa intimidade de volta. Quando ele diz, lembra-te de onde caíste, ele está dizendo, eu não quero te oprimir, eu não quero te obrigar a me amar, eu quero apenas que você recorde, nós já tivemos momentos melhores. Eu quero que você queira isso de volta. Eu pedi para você ficar em pé, mas você ora como você achar melhor, em pé, sentar, de joelho, no seu lugar, aqui na frente. Mas eu quero que
Você coloque sua vida diante de Deus. Quantos músicos ministram, eu quero que você não cante, mesmo se você souber a canção. Eu quero que você apenas ore. Eu creio que alguns de nós precisamos tomar uma decisão, precisamos de um posicionamento e dizer: Senhor, eu quero viver o primeiro mandamento. Eu quero viver esse lugar de amor total. Mas eu reconheço que meu amor, assim como o de Pedro, também não é aquela Brastemp. A mesma voz que Pedro ouviu perguntando: tu me amas? Há mais de 2000 anos atrás. A mesma voz que a irmã Maria ouviu há 23 anos atrás. Ela está vindo de encontro ao seu coração hoje. E quando ele pergunta: tu me amas? Não é só para você responder sim ou não. Ele quer que você avalie onde você está. E ao te mostrar que você não está onde deveria, Ele quer provocar em você uma resposta. Ele quer provocar em você uma reação. É um grito do coração de Deus para uma geração apaixonada por Ele. Nós só vamos tomar o reino das trevas de assalto e estabelecer o reino de Deus se nós nos permitirmos ser incendiados de amor por Ele. Eu não vim te apontar o dedo, eu não vim jogar pedra em você. Espero de alguma forma te ajudar a se entregar e corresponder um pouco mais. Fala com Deus enquanto Ele fala com você. Faça isso em nome de Jesus.